Vocês podem abrir suas Bíblias no livro de Gênesis 24, verso 62. Gênesis 24, 62. Oremos ao Senhor. Rei da Glória, que prazer estarmos aqui mais uma vez, onde nós podemos falar do Teu nome. E é claro que mais de dois estão reunidos neste momento, em concordância, para receber as palavras de vida eterna. Pai Celeste, abre a mente daquele que não vê. Restaura aquele que está abatido, aquele que está sem vigor. Porque quando uma pessoa está com sede, quando uma pessoa está com fome, há um poder do alto que regenera a vida daqueles que se encontram clamando a Ti. Por isso lhe digo, Senhor, esteja aqui, esteja nessa casa que está nos assistindo, e no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Hoje, sábado, nós estamos dando continuidade no livro de Gênesis. Já faz vários meses que estamos estudando no livro de Gênesis. Tem sido um maná extraordinário por parte de Deus. E já vou dar um pequeno resumo daquilo que nós estávamos estudando de forma cronológica. É aquela missão que Deus deu a Eliezer, o servo de Abraão, que tinha uma missão muito especial de achar a esposa do seu senhor, achar a esposa de Isaac. Deus diz para Abraão, é Abraão que diz para Eliezer, eu vou te incumbir de uma grande missão. Eu quero que meu filho case realmente com uma pessoa que teme o Deus de Israel, que pelo menos conhece o Deus de Abraão. Mas para isso, Abraão orienta Eliezer, seu servo, seu nobre, que manifestou tanta fidelidade a Abraão, de ir lá numa terra bem longínqua, 700 quilômetros aproximadamente, para encontrar aquela amada, aquela mulher que Deus separou para Isaac. Isso é muito bonito. Eu falei anteriormente de passos que são muito importantes para você não fracassar no namoro, para você também ter um casamento bem-sucedido, porque ainda há tempo para você se tornar um Isaac. Mesmo casado, se nunca você for um Isaac, por que não você aprender com os princípios da palavra? E se você nunca foi uma Rebeca, então é tempo e é momento de você ser uma Rebeca, uma mulher escolhida por Deus, que realmente acrescentará debaixo da missão e propósito que Deus tinha para ela, em sustentar o propósito de Isaac. É assim, por isso que existe um casamento na perspectiva de Deus. Então, Deus obviamente está dentro do contexto da missão de Eliezer, e a missão quase estava se acabando. Eliezer foi até lá, né? Na terra dos parentes, inclusive de Abraão, e ali encontrou Rebeca. Apresentou todas as características de uma mulher que amava a Deus, que temia a Deus. Característica tanto moral, de caráter, que uma pessoa que tem o Deus de Israel deve ter e carregar para si mesmo. Nem todos o que diz Senhor, Senhor, apresenta o caráter do Senhor. Nós reconhecemos os filhos de Deus, não porque eles dizem ser filho de Deus, mas porque eles são a imagem e semelhança
do Filho do Deus vivo, por causa dos frutos que eles produzem. Frutos de obediência, frutos morais e de caráter, em nome de Jesus. Eliezer foi até a casa dos parentes e ali tudo ocorreu perfeitamente. Por quê? Porque Eliezer era um homem que temia a Deus, o homem que orou, o homem que obedeceu os profetas. Escuta isso. Para ter uma missão bem-sucedida, é necessário que um servo primeiro obedeça aos profetas. E o profeta era Abraão. Você tem uma pessoa, um cabeça, um líder que realmente lhe cobre hoje espiritualmente e lhe acompanha de tal maneira que as suas diretivas que um Abraão possa lhe dar faz com que a sua missão se torne bem-sucedida? Como está sendo a sua missão na Terra? A sua missão dentro do seu casamento? A sua missão dentro da sua realização, tanto espiritual como sentimental? Nós todos temos uma missão. Assim como Eliezer teve uma missão, eu tenho uma missão. A missão é o propósito que Deus brota no coração do homem quando verdadeiramente ele o conhece. Quando um homem tem a revelação de quem Cristo é e tem realmente um encontro com Deus, Deus revela o seu propósito. Deus revela a sua missão. Pois Eliezer estava já a cabo de terminar e concluir sua missão. Eu quero começar a lhe fazer uma pergunta. Sabe, Eliezer, ele iniciou bem e terminou bem. Você, para muitos que estão nos vendo agora, iniciaram uma missão. Mas eu sei que no recorrer do tempo, assim a Bíblia diz que no recorrer do tempo, muitos se desviarão do reto caminho, do propósito de Deus. E o maior propósito é permanecer fiel ao seu Senhor. Você é do tipo iniciar um propósito, uma missão e depois desistir? Você se sente fracassada ou fracassado na sua missão? Porque no recorrer da sua missão você diz: eu acredito que Deus não está. Porque Eliezer, tudo aquilo que ele fazia, passo a passo, tudo dava certo com Eliezer. Por que comigo as coisas não estão dando certo? E eu lhes convido a vocês entenderem, primeiro, que quando um homem ou uma mulher obedece verdadeiramente a todas as diretivas dadas pelo Espírito Santo, não suas emoções, mas pela palavra de Deus, ou porque um profeta de Deus, um Abraão, orientou essa pessoa a fazer e a cumprir essa missão, não há como essa missão fracassar. Não há como. Se você está se sentindo fracassado na sua missão, é momento de autoavaliar-se. É momento de, com certeza, talvez parar e ouvir essa pregação. Porque eu creio que Deus está falando no meu espírito para falar com sua vida. Agora, a culpa é de quem? É de Eliezer ou de Abraão? Porque muitas pessoas, Eliezer, tem sido nobre em querer obedecer e se submeter a uma autoridade espiritual. Porém, infelizmente, essas pessoas não tiveram oportunidade de estar debaixo de uma cobertura de um homem dirigido por Deus. Talvez
É por causa que hoje o sofrimento e o fracasso alcançou alguns de vocês, porque verdadeiramente a motivação da liderança que o acompanhou, pois não correspondeu a uma direção dirigida pelo Espírito Santo. E obviamente, quem não é dirigido pelo Espírito Santo é dirigido pela carne. E o salário da carne é a morte, meus queridos, e o fracasso. É muito importante você saber escolher o teto, a seriedade, a índole de um pastor, de um líder que será capaz de poder orientá-lo, a fim de que sua missão na terra seja bem sucedida. Vocês estão entendendo, querido? Mas às vezes, o problema não é Abraão. O problema é que Eliezer diz, tá bom, Abraão, e eu vou cumprir a minha missão, eu vou até lá. Mas no recorrer da caminhada, Eliezer se corrompe. No recorrer da caminhada, essa pessoa se cansa, porque é muito longe. 700 quilômetros de viagem com os camelos atravessando o deserto e ainda não chega. Tem pessoas que iniciam um propósito e são incapazes de terminar. Há pessoas que empenham sua palavra. Eu vou fazer, Senhor. Eu vou obedecer. Eu vou me compromissar em ler Tua palavra. Eu vou me comprometer, Senhor, em ser fiel a Ti. E assim obedecer o Senhor. Custo que custar. Mesmo que a circunstância me pede o contrário. E eu vou prevalecer firme até o fim. E o Senhor me abençoará no final da minha viagem. Mas quando vem o cansaço, quando Satanás prepara empecilho, essa pessoa simplesmente abandona. Abandona tanto o Abraão, ou seja, a sua igreja, como também o propósito de Deus. Queridos, não faça isso. Não faça isso. Você não pode conhecer a Deus e viver para Ele sem ter propósito e alvos. Propósito em andar, metas para alcançar. Se você se cansou, é possível que Abraão não lhe deu condições para você chegar a cabo da sua missão. Então, é momento, sim, de você se decidir. Talvez vocês estão vendo essa palavra. E sempre direi para todas as pessoas, esse ministério, essa igreja está aberto para você. Para você receber as condições e alcançar o objetivo. O objetivo que Deus tem para a sua vida. Mas para isso, você tem que querer. No final, calma, eu darei um convite para a sua vida, fazer parte da OC. Mas Eliezer conseguiu chegar. A sua obediência a Deus o levou ao sucesso. Glória a Deus. Labão, irmão de Rebeca, e também Betuel, o pai de Rebeca, viram que realmente Eliezer foi direcionado por Deus. Viram que realmente tudo cooperou para que atrás dessa missão Deus estava presente. Deus estava presente. Quando Deus está no negócio, meu querido, as coisas fluem. É claro, eu não digo que existe resistência. Satanás vai colocar também, vai tentar colocar seu dedo, né, para impedir. Porém, as coisas se fluem. E assim vai acontecer o sucesso de Eliezer. Eliezer, ele já prepara o encontro de Rebeca com Isaac. É o momento de voltar para que a Rebeca
conhece pela primeira vez Isaac. Gênesis 24, 62 diz: Isaac tinha voltado de Ber-Lairoi, pois habitava no Negueb. Certa tarde, saiu ao campo para meditar e, ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Que coisa mais linda! Que encontro divino, meu querido. A Bíblia diz que Isaac estava no campo meditando. Meditando em quê? Ele sabia que em qualquer momento a sua amada poderia chegar. E aí o coração de Rebeca certamente estava palpitando, esperando e sabia que estava por chegar. E de longe, Isaac avistou os camelos e as pessoas chegar, Eliezer, e ela avistou seu amado. E quando isso aconteceu, Rebeca fala para Eliezer: Eliezer, quem é esse rapaz que eu estou vendo aí? E ele responde: o meu Senhor. A primeira coisa que eu quero sublinhar aqui é a nobreza do Eliezer, gente, o respeito pelas autoridades que estava sobre ele. Ele respondeu: é o meu Senhor. Eliezer não apenas honrou Abraão, mas honrou o sucessor, o herdeiro de Abraão, Isaac. E eu lhes convido a vocês ter um profundo respeito pelas autoridades instituídas por Deus, por aqueles que são usados pelo Senhor. Mesmo que você tenha sido ferido, ferida, talvez por autoridade, que se dizem de Deus, mas não são, eu lhe garanto que ainda há profetas nessa terra que não se prostraram diante de Baal. Ainda há 7.000 ou mais, claro, mas em uma expressão que a Bíblia fala, que não se prostraram diante de Baal. Homens e mulheres que servem o Senhor. Nós devemos respeitar as autoridades, ouvi-las e não se opor a elas, porque assim como Eliezer respeitou o seu Senhor, assim nós devemos proceder, se queremos ter a nossa missão bem-sucedida. Continuamos. Outra coisa que chama a minha atenção aqui, quando Rebeca viu Isaac e já soube que era ele, de longe, o que ela fez? Ela pegou o véu e assim ela se cobriu. Ela se cobriu com o véu. O que isso representa? Bom, o véu ele tem dois significados, tanto cultural, né, como também espiritual. O significado do véu é, primeiro, o véu significa o luto. Quando uma pessoa estava em luto na época, estava muito, muito triste, ela se cobria por um véu. Isso é o primeiro significado do véu. Mas no caso de Rebeca, era realmente o momento, talvez o mais feliz da vida dela. Por quê? Porque se encontrava com Isaac. Então, com certeza, o véu tem outro significado, que é a santidade. Anota aí. A santidade. No caso aqui de Rebeca, quando eu me retrato de santidade,
que na verdade Rebeca ela quis esconder a sua beleza para revelá-la apenas a seu amado. Olha que coisa bonita. Claro, existe um contexto cultural da época, né? Inclusive mesmo hoje os muçulmanos, né? Embora ser religiosidade, completamente religiosidade, mas você vê que as mulheres, elas têm um véu, elas se cobrem totalmente, porque segundo eles, né, a beleza, a formosura deve ser escondida dos homens e apenas revelar a seu amado, a seu esposo, né? Mas isso são, na verdade, costume bem antigo, inclusive da época de Abraão. Mas nós vamos entender o contexto, o seu significado, porque nós temos uma tremenda lição que aprender sobre isso. Então, Rebeca, ela se esconde de uma forma de respeito ao seu futuro amado, para que o amado possa descobri-la. Olha isso. Anote essa palavra. Descobri-la. Por quê? Porque isso é o amor. O verdadeiro amor, ele é um processo gradativo onde as pessoas vão se descobrindo. Eu vou fazer uma analogia com Jesus Cristo e sua igreja. Quando Jesus, ele trata com sua noiva, ele se revela a ela pouco a pouco, não de uma vez. Eu vou fazer uma analogia justamente com esse encontro maravilhoso entre Rebeca e Isaac, onde Rebeca se esconde. Apenas talvez aparece os seus olhos, entra na história, imagina aquele contexto, que coisa bonita. Então, o bonito de um romance, quando Deus está no centro dele, é a revelação, passo a passo, da intimidade de ambos. O descobrimento da pessoa. Descobrir o olhar. Descobrir o sorriso. Descobrir o amor. Que coisa mais bonita. São etapas tão bonitas que Deus proporciona quando ambas pessoas têm compromisso com o Senhor. Antes do casamento, o namoro, ele inicia-se pela descoberta, a revelação da pessoa, o caráter. E aí Rebeca vai se revelando, pouco a pouco, para Isaac. Tem pessoas, gente, e principalmente essa geração, não entendem nada sobre o romance. O romance não é apenas chegar com um ramo de flor para que essa pessoa caia em paixão e em dias sucumbem em amor e assim pecam diante do Altíssimo. Isso não é romance. O romance, ele é justamente feito e realizado quando nós obedecemos aos princípios de um amor estabelecido por Deus. E quando a pessoa, ela vai, depois de confirmar por parte de Deus que ela vai revelar. Ela vai tirar pouco a pouco o seu véu para revelar seus lábios, seus dentes, suas mãos, seus braços, até casar e revelar toda a sua pessoa. Entenderam, queridos? Que coisa mais linda. O noivo Jesus, ele revela
a sua intimidade na medida que a noiva a procura. Sabia disso? Quantas vezes eu expliquei para vocês que Deus se esconde, assim como Cantares, ele se esconde da sua noiva e na medida que a noiva o procura, ele se deixa revelar. Pois isso é o romance. Isso é o amor que provém de Deus. Como nós devemos lidar com o romance? Que etapa mais linda num namoro, queridos. Que coisa mais linda. Devemos curtir desses momentos. Não há necessidade de se inflamar, de ficar desesperado para casar. Todas as estações têm sua beleza. Há tempo para todas as coisas. E um homem e uma mulher de Deus devem entender como Deus vê o romance. O romance vem de Deus. O romance vem de Deus. Cantares é a perfeita representação do romance lindo e maravilhoso vindo de Deus. É assim com Jesus, meus amados. Um véu o esconde. O noivo se esconde. Um véu o esconde. Mas esse véu é retirado na medida que o homem faz prova de fidelidade e compromisso com o noivo. Quando você entenda acerca do tabernáculo, você entende que o sacerdote, para entrar no Santo do Santo, ele precisava passar por etapas de santificação e provar a sua fidelidade e compromisso como sacerdote. Aí ele entrava e precisava sacrificar seu ser, lavar suas mãos na bacia, que é a palavra de Deus. Depois ele precisava entrar no lugar santo, trocar os pães, que é a palavra. Ele precisava queimar incenso, que é adoração. Ele precisava queimar perfume. Aliás, o perfume é adoração, o incenso, a oração. E havia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Por que um véu? É um véu que é dado para aqueles que são totalmente dados e entrega seu amado. Quando Jesus morreu e ressuscitou, o véu se rasgou, de cima para baixo, permitindo a noiva de entender que se nós somos totalmente dele, assim como Rebeca tirou o véu e pouco a pouco revelou sua intimidade para se casar, ao se casar com Isaac, assim nosso Jesus Cristo tirou o véu e para todos que querem prevalecer e viver no lugar santíssimo, conhecer Deus como Ele é. Mesmo na época, entrar no lugar santíssimo, havia uma nuvem de glória. Por quê? Porque não tinha como ver Deus e tampouco revelar tudo. Mas eu lhes digo, meus queridos, para aquele que é noiva de Cristo, para aqueles que estão namorando Deus hoje aqui e participarão da boda do Cordeiro nos finais dos tempos, pois quando Deus casará com sua noiva, o noivo revelará quem Ele é. E assim nós o veremos como Ele é. E assim também a noiva. Não existe um romance mais bonito do que esse. Não existe uma analogia mais clara que nós devemos viver e experimentar para todos aqueles que querem viver em santidade e um romance como Deus vê. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A santidade de Jesus se revela para os que procurem intimidade com Ele.
Salmos 25, 14 diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O namoro, ele não é para revelar tudo. É para revelar pouco, mas esse pouco é apreciado. Amém? Glória a Deus. Eu vou continuar. Olha que fala a palavra no versículo 66. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Versículo 67. Isaac levou Rebeca para a tenda da sua mãe Sara. Fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Que coisa linda! Já Isaac tomou a sua esposa e levou até a tenda da sua mãe, a sua autoridade espiritual, a sua própria mãe, Sara. Ele tomou como esposa. E a Bíblia diz que chegou o tempo em que Sara morresse, mas Isaac foi consolado. Por quê? Porque o casamento é uma bênção, meus queridos. Para aqueles que estão vivendo um fardo num casamento, é porque talvez não iniciaram da forma que deveriam iniciar. Mas mesmo que você está no meio de um relacionamento, nunca é tarde para você ser um Isaac e uma Rebeca. Casamento é uma bênção. Eu preparei essa folha aqui. Eu espero que dá para ver. Dá para ver, Poliana? Sim, ótimo. Você sabe como funciona um casamento para ser bem sucedido? Olha só, a mulher aqui, vou colocar aqui, a mulher e o homem. Aqui está Jesus. Para as coisas darem certo, se ambos focam em Jesus, o que vai acontecer? Eles vão se aproximar, se aproximar, se aproximar, se aproximar. Por quê? Porque ambas procuram Jesus. Num casamento, o amor, ele cresce entre o homem e uma mulher. Por quê? Porque o que une esse amor e o foco desse amor é Jesus, é o Senhor. Agora, quando o marido para e não quer nada com Deus, e a mulher, você está vendo a distância, ela procura Deus, o que acontece? Infelizmente, há um desequilíbrio. E é necessário que o homem e a mulher, para que o amor, não fileu, mas ágape, que provém de Deus, venha crescer. Porque não existe amor maior que nós possamos experimentar que quando nos aproximamos dele, quando o propósito do casamento é Cristo, é Jesus. É uma ilustração simples, mas é verdade, meu querido. Para finalizar, já estamos ao fim da história de Abraão. Abraão, após perder Sara, a Bíblia diz que Abraão, ele casou com sua concubina. Para aqueles que não sabem, Abraão teve concubina. Era autorizado na época, viu? Era autorizado na época. Quem era concubino de Abraão? Bom, teve uma que era Agar, mas Abraão teve outras concubinas. E a Bíblia fala justamente no livro de Gênesis, essa concubina era chamada de Quetura. Quetura era uma mulher que virou a esposa de Abraão depois da morte de Sara. E Abraão teve outros filhos. Sabia disso? Sim. Está também na palavra de Deus, no capítulo 25, versículo 1. Quais eram os filhos de Abraão? Sinra, Joxá,
Medá, Midian, Isbac, isso, e Suá, eram os filhos de Abraão, ou seja, meio-irmão de Isaac. Teve também Ismael, lembra disso? Ou seja, Isaac ficou com outros irmãos. Porém, eu quero terminar essa parte maravilhosa por Gênesis, versículo 5, capítulo 25, Gênesis 25, 5, que fala assim, presta atenção. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaac, o filho da promessa. Mas para os filhos de suas concubinas, deu presentes. E ainda em vida, enviou-os para longe de Isaac, para a terra do Oriente. Você sabe o que chamou minha atenção? É aquilo que Abraão fez até o fim da sua vida. Abraão foi enterrado junto com sua esposa Sara numa caverna de Macpela. Essa caverna que foi comprada na época dos hititas, né? E que se diz que até o dia de hoje, Abraão está enterrado junto com sua esposa. Mas o que chama a minha atenção é que Abraão, até o final dos seus dias, protegeu a promessa. Abraão protegeu, custo que custar, Isaac. E o protegeu dos seus irmãos, tanto de Ismael, lembra que Abraão despediu Ismael e se tornou caçador em terra longínqua, mas também protegeu Isaac das concubinas e dos seus meios irmãos. Abraão os mandou bem longe de Isaac. Por que você acha que ele fez isso? Porque Abraão não quis que Isaac fosse influenciado pelas concubinas e menos pelos seus irmãos. Abraão entendeu que o propósito dele era realmente defender, custo que custar, aquilo de mais precioso que Deus tinha colocado na sua mão, Isaac. Qual é o mais precioso que Deus colocou nas suas mãos? A promessa que talvez você vá receber ou talvez você já recebeu. Pois o seu papel é você defendê-lo. Defendê-lo e colocar distância em terra longínqua absolutamente tudo que possa ameaçar que a sua promessa seja abortada. Que a sua promessa morra, a começar pela sua salvação. Hoje o maior Isaac da sua vida é a sua salvação. É o seu compromisso em santidade. É você se preocupar em você prevalecer fiel até o fim da sua vida. Você tem feito isso? Você tem sido um Abraão que afastou tudo aquilo que possa ameaçar a sua salvação, a sua casa, os relacionamentos que possam e que podem trazer influências negativas para seus filhos, para a sua própria vida. Você tem feito como Abraão em afastar as concubinas para não ameaçar aquilo que Deus colocou para a sua vida? Precisamos ser radicais como Abraão, porque certamente Abraão foi conduzido pelo Eterno. Porque se seus irmãos habitassem perto de Isaac, talvez os seus irmãos, por não ser filhos da promessa, poderiam ter sido induzidos por Satanás
para talvez matar Isaac, comprometer o futuro do planejamento de Deus. Então, não há melhor, não há mais biblicamente melhor como resposta para uma pessoa prevalecer até o fim do que afastar em terra longínqua absolutamente todo relacionamento. Tudo aquilo que possa lhe impedir de se salvar. Se você não é radical na sua postura e anda pela corda bamba, brincando com Deus, dizer, não, tudo irá bem comigo, mas você permite que as concubinas habitam perto de você, mais cedo ou mais tarde, Satanás lhe dará uma rasteira. Porque quem anda pela corda bamba, em qualquer momento, cansará e cairá. Eu quero orar nessa noite para você, queridos. Para primeiro que o Senhor lhe coloque no reto caminho, no trilho da sua salvação. E que os fracassos do passado podem se tornar, se você se decide ser sábio e sábio, um futuro bem-sucedido, se você se decide ser uma Eliezer ou um Eliezer. Tudo vai depender de vocês. Quem tem ouvidos para ouvir todos os passos e as temáticas que o Espírito Santo abordou hoje para a sua vida, então retifica, muda, transforma-se pela renovação da sua mente e obedece aos profetas e prosperareis. Senhor Deus e Pai, eu sei que o Senhor está falando com muitas pessoas nessa noite. Cada tema abordado, tanto no namoro como no casamento, precisa ser trabalhado e o Senhor fala, o Senhor aconselhou essa pessoa. O fracasso não quer dizer cair, mas o fracasso é nunca mais se levantar. E hoje o Senhor está estendendo as suas mãos para levantar essa pessoa. Mas levantar não como Isbaque. Quem era Isbaque? Era filho de Abraão, mas não era o filho da promessa. Talvez foi um Isbaque, mas se levantará pela revelação da palavra como um Isaac. Caído porque um dia você foi Isbaque, mas se levantará como um Isaac, um filho da promessa, um homem que tem um propósito de Deus. Afasta, meu Senhor, e convence essa pessoa a afastar todos os que não são parte e não querem entender o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Renova as forças dessa pessoa. Renova o amor, a índole, e derrama tanto amor para essa vida, para que essa pessoa se convença de que hoje o Senhor
a chama e a ama. É no nome de Jesus. Amém.